Sejam bem-vindos a mais um Carrossel, hoje com Elton Moraes, para falar sobre a importância do relacionamento. Isso vai dar o que falar. Seja bem-vinda, Luana, tudo bem? Embarque neste carrossel. Olha só, o Elton já está por aqui. Vou conectar aqui. Estava ansioso para esse bate-papo com o nosso amigo Elton. Meu amigo! Olá, Cirilo. Tudo bem? Boa! Meu camarada, embarque nesse carrossel. Que satisfação. Muito obrigado por esse bate-papo, cara. Eu que agradeço. Compartilhar algumas ideias aí num grupo tão importante como esse que você tem aí, né? Fantástico. Poxa, te agradeço. Eu sempre me apresento, eu sou Adriano Cirilo, mais conhecido como Cirilo por causa do carrossel. Gosto de falar que hoje vou dizer isso, sou um contador de histórias e estou com outro contador de histórias aqui. Trabalho há 30 anos com marketing, propaganda e tenho o grande prazer de fazer parte de uma família que é a Mega Lógica. E hoje estamos com esse camarada aqui incrível, que é o Elton Moraes, que eu conheci através de uma amiga em comum, que é a Monique, que já esteve aqui no Carrossel. E eu fiquei, assim, cara, fascinado pelo teu projeto. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho pra gente, cara. Olá, que bom. Importante a gente poder fazer essa apresentação, né? Eu também estou aí na estrada da área da psicologia já há mais de 25 anos, trabalhando com gestão de pessoas. E aí, depois da minha formação em psicologia, eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado e meu doutorado nessa área, justamente para entender o comportamento dentro das organizações, a importância do relacionamento. E hoje eu atuo numa consultoria que é a Messer, pela qual a gente faz e desenvolve aí desenvolvimento de líderes, de pessoas, dentro dessa situação de melhorar desempenho e fazer o melhor das pessoas, né? Então, esse é um pouco do trabalho que eu acabo desenvolvendo aqui. E, em paralelo, claro, a gente teve a disposição de poder criar o iStories, que é um pouquinho da nossa conversa aqui, da importância das conexões sociais e do relacionamento na vida das pessoas. O quanto que isso é, de fato, importante e pode levar as pessoas a um patamar diferenciado na vida delas. Muito bom, mas eu queria começar por uma coisa, cara. Que nome incrível, porque Elton é mineiro e é Uai Stories, né? Então, como que surgiu isso, cara? Então, olha só que interessante, né? O Uai é a marca do mineiro, né? Assim como a puxada do S é do carioca, né? Exato. O Uai acaba sendo aí muito importante na vida do mineiro. E quando a gente começou a conversar a respeito do nome, me veio na cabeça uma ideia de não só contar histórias, mas de fazer histórias interativas, aonde as pessoas pudessem fazer tipo um storytelling, né, que é o que a gente chama enquanto técnica de desenvolvimento da mensagem, mas Boa. também interagir com a questão voltada à música, voltada às artes, voltada a qualquer tipo de encenação. E aí falou assim, peraí, se a gente está falando que a gente vai contar histórias, e não só histórias de mineiros, né, histórias de qualquer parte, de qualquer ser humano, o I significa histórias únicas, de U, admiráveis, de A, e interativas, de I. Então, na verdade, genial. o I Stories vem da ideia de se contar histórias únicas, que são admiráveis e que são interativas, né? Então, ficou um símbolo, né? Ficou um símbolo meio que... é o AI porque vai contar histórias de mineiros? Não. É o AI porque nós contamos histórias únicas, admiráveis e interativas por toda essa situação de contar histórias com arte, com interatividade. Caramba, que incrível. Eu não sabia disso. E me diz o seguinte, Elton. A gente vai falar sobre a importância do relacionamento, né? E como que você vê essa questão das histórias e a junção disso com os relacionamentos? Tem uma situação muito importante na nossa vida que são simbologias.
Então, nós temos bastante simbologias em tudo que a gente vai fazer, em tudo que a gente conta, porque essas simbologias acabam impactando muito aquilo que ou é um trauma ou é uma situação marcante para a pessoa, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, quando a gente está falando dessas histórias, na verdade, a gente está falando aquilo que mais marca as pessoas, aquilo que faz com que elas possam, então, reviver momentos. A gente diz que a questão do amor, a questão da fraternidade, a questão do acolhimento, são marcas tão profundas que você lembra o resto da sua vida. Então, você tem memórias afetivas. E dentro da neuropsicologia, a gente trabalha com essas memórias afetivas para justamente entender o quanto que isso pode impactar as pessoas. Então, quando a gente faz, ou pelo menos nós transmitimos a ideia de ajudar uma pessoa a preparar a história dela, nem ela, às vezes, sabe o quanto que a história dela é importante. Por exemplo, semana passada, a gente teve a oportunidade de conversar com a Maiara, e a Maiara descobriu leucemia viajando. O médico simplesmente chegou para ela e falou assim, ó, você estava viajando, você não tem um glóbulo branco no seu sangue. Se seu cérebro não explodiu, foi porque você merece viver mesmo. Então o médico falou desse jeito para ela, e de repente ela já começou químio, já começou todo o trabalho, né, e todo o procedimento. E ela falou, Elton, eu estava vivendo a minha vida, ela tem 20 e poucos anos de idade, eu estou vivendo a minha vida e eu não percebi que eu estava com câncer. E isso me marcou tanto, porque no momento em que eu sou considerada a menina do sanguinho, né, que vai ter que doar, que vai ter que tal e etc., me fez repensar o tanto que é importante a gente viver cada segundo da vida. É como se eu estivesse nascendo novamente, é como se eu estivesse aprendendo a dar esperança em coisas diferentes, em fazer coisas diferentes, em arriscar mais. Então, essas coisas acabam sendo muito importantes, né? Como memórias afetivas que as pessoas, às vezes, não sabem o quanto que isso impacta o outro, a pessoa que está do outro Eu queria lado. falar. Na realidade, uma mudança de perspectiva dessa menina Maiara, não é isso? Exatamente. Ou seja, a mudança de olhar dela pode afetar a mudança de olhar, né, provocar a mudança de olhar de outras pessoas. Ou seja, a força da história viva da Maiara fazendo sentido e gerando conexões para outras pessoas, né? Perfeito. Tem uma situação importante nessa conexão. Por que, né, eu decidi contar essas histórias, né? Teve uma situação que me impactou muito na minha história de vida, que é entender como é que os meus pais sobreviveram na época deles. E minha mãe me conta uma história da infância dela que me marcou muito, que foi o fato de que na casa deles não havia alimento. Eles estavam quase que passando fome. E a minha mãe falou assim, para minha avó, falou, no caso dela, mamãe, eu posso ir até o açougue da esquina pedir um osso para a gente fazer uma sopa de osso? E a minha avó falou, vai. Minha mãe tinha seus 13, 14 anos, já uma menina, um menino aí quase que adolescente, e ela pegou e foi e ficou na porta do açougue umas 2 horas para ter a iniciativa de pedir o osso. E aí ela ficou lá esperando e de repente o açougueiro viu que ela estava e falou, menino, o que você quer? O que você gostaria? Ela falou, eu queria pedir desculpa ao senhor, eu moro ali embaixo, mas nós estamos passando fome e a minha mãe me deixou vir até aqui pedir para o senhor a carcaça de um osso, para que ela possa fazer aí, então, uma sopa de osso para a gente. E ela falou, mas você é muito pequena, você não vai conseguir levar. Eu falei, não, mas eu quero só um osso. Falou, não, eu vou te dar a carcaça inteira. E aí você leva a carcaça para sua casa, só que você vai ter que chamar sua mãe. E ela saiu correndo, doida na rua, né? E falou assim, mãe, eu ganhei uma carcaça inteira de uma vaca, né? E aí realmente foi lá, pegou a carcaça, e aquela carcaça deu para alimentar quase que uns 2 meses a minha família, né? E aí, essa coisa de se colocar no lugar do outro, né, de aprender não só com as dificuldades, foi algo que marcou toda a minha infância. Então, contar a história das outras pessoas significa muito mais uma cura ou uma ajuda para mim do que só para as Pô, que outras legal. pessoas. Então, esse fato da gente aprender que quando você faz o bem, de quando você consegue ajudar as pessoas, você ao mesmo tempo está se ajudando. Então, isso serve para o trabalho,
isso serve para uma pessoa que está no hospital acamado, isso serve para um amigo que está precisando de um apoio, isso serve para qualquer vínculo social que você tenha na sua vida. A partir do momento que você se doa de tal maneira a ajudar aquela pessoa sem a intenção de ter um retorno, sem a intenção de necessariamente ter algo em troca, você já automaticamente recebe essa troca. Então, essas histórias, elas nos marcam e elas têm marcado as pessoas, cada vez mais as pessoas têm procurado ir no iStories, porque assim, eu quero contar a minha história. Você fala, mas qual que é a sua história? E aí você escuta a história da pessoa, por exemplo, semana passada a gente contou a história de um menino que foi adotado. E ele falou assim, eu sou muito grato pela família que eu tenho, porque até os meus 10 anos eu não sabia que eu era adotado. E no momento que eu fiquei sabendo, a minha vida deu uma reviravolta. Porque dos 12 irmãos que ele tem, ele é o único que foi adotado, e os outros 11 irmãos estão numa situação ou de drogas ou de cadeia. Então, quando você consegue ver uma pessoa numa história dessa, você consegue falar assim, Sim. caramba, quantas coisas à minha volta acontecem que fazem formação dos meus valores, da minha escutatória, das minhas atitudes. Então, eu acho que é nesse sentido que o iStories quis trazer a ideia de dar palco não só para as pessoas famosas, dar palco para as pessoas que têm a sua história do dia a dia. Coisas que para elas você acha que são pequenas e que, na verdade, são grandes feitos, né? Muito bacana, porque assim, a partir do que você estava contando isso, eu comecei a acionar uma memória minha, né? Então, assim, começam a surgir as histórias. Eu lembrei da minha bisavó, que contava como ela veio com a minha avó, né? Ela veio com 2 filhos para cá e passando dificuldade. E aí você começa a lembrar as histórias, e essas histórias são poderosas porque elas ajudaram a formar muito do que eu sou também, né? E aí, isso é muito interessante. Por exemplo, está aqui, tem um amigo meu aí, né, que é o Augusto Falcão, que ele tem uma história na família dele. Ele trabalha numa empresa que foi fundada pelo avô, que depois passou pelo pai, agora ele está à frente. Então, tem uma história envolvida. Ele tem um orgulho assim, absurdo disso. Isso ajuda a formatar e moldar a gente. Eu gosto de falar, né, que culturas são traços característicos de um grupo social. Então, isso pode ser... as pessoas imaginam sempre assim, comparar o Brasil com Portugal, com a Europa. Tá, mas vamos pensar em grupo social, a sua família, né? Uma família é diferente da outra. Você passa uma noite na casa de outra família, você fica impressionado porque os hábitos são tão diferentes que você começa a achar eles estranhos. Na realidade, você pode ser um estranho, né? E quanto que, na realidade, você cresceu, você nasceu e cresceu num aquário com hábitos e costumes, e isso tem assim um grande poder. E inclusive para isso influencia pelas coisas que eu acredito na formação, na visão de futuro, porque se uma criança ela nasce num ambiente que vão falar para ela que verde é uma cor horrível, ela vai crescer ouvindo isso todos os dias e talvez até mesmo acreditando que verde é uma cor horrível, e quando ela vê alguém usando verde, ela vai partir para agressão ou vai ter um pé atrás por isso. E aí, quando de repente essa pessoa descobre o mundo e ela vem com as verdades dela, e ela descobre que existem outras verdades, isso acaba a compor muito e promover uma mudança. E eu acho fantástico isso que você está colocando, porque é ter acesso a outros micro-universos. E isso é incrível, porque, pelo que você está falando, isso provoca mudança em você, cara, né? E você recebe isso com muita satisfação. E aí, uma coisa que eu queria perguntar, assim, as pessoas elas vão sempre com histórias que são poderosas para elas. São sempre vinculadas a dores. Essas dores elas dividem ou tem histórias também de superação, de vitória? Como é que é? Nesse caso que a gente teve, por exemplo, teve uma executiva da área de recursos humanos que foi contar a história dela de como é que foi nos anos 90 uma mulher formar em psicologia, entrar numa empresa totalmente masculina de transporte de rodoviários e conseguir se colocar no meio de 7 diretores como uma mulher com jeito de mulher.
Então, é executiva mulher, né? E com certeza, com essa maneira de ser mulher, de passar informações de mulher, de ter o empoderamento feminino no momento em que isso não era colocado, de sofrer muitas vezes assédio, de sofrer muitas questões, muitas vezes de moralidade. E mesmo assim, ela conseguiu, ultrapassando essas barreiras, ser respeitada como uma executiva fantástica da área de recursos humanos. Então, a história das pessoas mostram que a partir do momento que você acredita, que você tem principalmente o que eles chamam hoje de propósito, né? A crença que você tem, isso não te limita a poder alcançar os seus resultados. Para você ter uma ideia, o nosso país é um dos países que tem o maior número de empreendedores. Mas dos 10 empreendedores que abrem um ano, 7 chegam a perder o seu negócio naquele ano. Por falta, muitas vezes, de relacionamento, de articulações, de conhecimento, de trocas. Então, aqui eu estudei não, eu li um livro chamado Você Não é uma Ilha. E esse livro fez um sentido muito grande para mim na minha adolescência, quando eu li, que é assim: nada se consegue sozinho. E uma coisa de quando eu entrei nas empresas, Cirilo, que foi muito importante, é que muita gente reclamava das famosas indicações. Ah, fulano está aqui por uma indicação, fulano está aqui porque foi indicado. É óbvio que existe o grau de indicação que ele é ruim, mas para mim a indicação ela é 99% favorável. Por quê? Sim, Porque se eu concordo. estou aqui conversando com o Cirilo e amanhã o filho dele, pelos valores, pela crença que ele tem, pelas atitudes que eu conheci ele, ele falar assim: Elton, esse aqui é o meu filho. Ele vai passar pelo processo como todos os outros. Só que só o fato de eu saber que ele é o seu filho, já vem uma gama e uma responsabilidade muito grande da sua indicação, né? Então, essa questão de ouvir a história das pessoas faz com que essa ideia de superação aconteça nas pequenas coisas. Eu fui uma executiva que consegui me colocar e consegui me empoderar. Eu fui uma pessoa que passei por câncer, fiz o tratamento e consegui me recuperar. Eu fui adotado, consegui passar pela situação e recuperar. E aí tem uma situação muito importante, de que a gente acha que a superação é só uma. Na superação é todo dia. E as pessoas que contam as suas histórias, elas trazem coisas negativas também. Não é fácil passar por um tratamento de câncer. Não é fácil Sim. ser adotado. Então, não é só coisas perfeitas. Então, as pessoas, nós vivemos, eu digo que as histórias eram muitas histórias de conto de fadas. Sempre tem um final feliz. Pode ser que esse final feliz seja agora, o fato de a gente estar conversando, mas que amanhã surja uma nova dificuldade. Então, é esse ciclo da vida, que é o que a gente chama de up and downs, né, de picos e vales, mostra que toda vez que nós formos lidar com pessoa, lidar com família, lidar com conexões, a gente tem que aprender que existem picos e eles precisam ser celebrados, e existem vales que muitas vezes são momentos difíceis. Então, a superação é justamente no fato de saber ultrapassar essa linha, que é, se eu estou numa dificuldade, como é que eu alcanço melhorias? Se eu estou numa oportunidade, como é que eu concretizo essas oportunidades? E isso, com certeza, é algo que vem ajudar na contação de histórias. Muito, muito bacana. E tem uma coisa assim que eu vejo assim, você falou também da questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, essa questão que você fala de relacionamento como trocas, né? É, vamos falar assim, o quão é importante, né, nós nos relacionarmos. E aí tem o fato de nós nos abrirmos para ouvir o outro, mas também nós estamos predispostos a ter contato com esse outro também. Porque quando fala em relacionamento, inclusive eu vou dar um exemplo aí disso, né, de relacionamento. Eu conversei com um amigo, a gente estava falando, que isso até vou falar depois de que eu chamo uma mega pílula aqui no Carrossel, que é o Uhum. seguinte: se o Elton ele tem um vizinho, e esse vizinho, toda vez que o Elton bota o nariz para fora de casa, dá de cara com ele, esse cara ele finge que não conhece, baixa a cabeça e não dá atenção para o Elton, ou por timidez, ou porque é introvertido, ou seja lá porque carga d'água. Ao mesmo tempo, o Elton tem um outro vizinho. E esse outro vizinho, quando
vê o Elton. Bom dia, meu amigo, tudo bem, a família? Aí, cuidado com o Covid, se cuidem. E aí, tu viu? Vai chover, hein, cara? Aí, pega o guarda-chuva, volta lá. Fique... Aí, esses dois, esse cara que é simpático, que se comunica, e o que não é tão simpático assim, os dois resolvem começar a vender brigadeiro, de quem o Elton vai comprar brigadeiro? Né? Provavelmente do cara que é mais simpático, porque ele se relaciona melhor com você. E aí, eu queria levantar essa bola para você, para me dizer o que você acha disso. Tem uma situação importante nisso que você traz, que a gente estuda muito, que é o fato das atitudes. As atitudes, elas mostram quem somos e, através desses comportamentos, há identificações. Quando a gente começou a montar o iStories, uma historinha que nos ajudou muito foi a historinha do Stanley Milgram. Ele foi um psicólogo, para você ter ideia, eu estava até tentando achar a data, mas se eu não me engano foi nos anos 60, se eu não me engano, que foi o seguinte, o que esse psicólogo fez? Ele fez um experimento falando o seguinte, Cirilo, de que é possível que qualquer pessoa consiga chegar a qualquer nível, qualquer pessoa, através de 6 relacionamentos. Então, através de 6 relacionamentos você consegue. Através de 6 relacionamentos você consegue chegar no Sim. Neymar. Através de 6 relacionamentos você consegue chegar numa pessoa famosa, né? Então, quando você está falando a respeito disso, existe um mútuo interesse no relacionamento que é o seguinte: quando a pessoa ela usa o relacionamento somente em interesses comerciais, somente em interesses voltados ao ganhar, com certeza as pessoas Exatamente. percebem e existe uma penalização em cima disso. Quando as pessoas usam o relacionamento em cima disso que nós estamos falando, daquilo que faz elas fortalecerem a imagem, elas fazerem por agrado, elas fazerem por quase que doação àquele momento, isso com certeza também é percebido pelas pessoas. Então, no momento em que isso acontece, é óbvio que o ser humano ele tende a procurar aquilo que é mais confortável enquanto ser verdadeiro, verdadeiro na visão dele. Então, quando você traz a ideia dos brigadeiros, na verdade, você, infelizmente, vai ter que escolher por aquele que você fala, eu não quero chatear um ou outro, mas eu quero, pelo menos, escolher aquele que tem, na minha visão de mundo, as atitudes mais verdadeiras, né? Exatamente. Perfeito. Tanto é isso que a gente sempre brinca na questão das amizades verdadeiras, né? Que você fala assim, eu posso ficar longe de um amigo que eu vivi na infância, ou também que eu conheci na fase mais adulta, durante um certo tempo. A hora que se encontra, a festa é do mesmo jeito, porque os laços, os vínculos que foram feitos, eles permanecem. Da mesma forma também, abala-se essa situação quando você estiver numa situação de perigo ou numa situação de dificuldade e você busca acessar essa sua rede e você não tem retorno sobre ela. Então, essas duas Sim. coisas elas têm um impacto muito grande que surgiu lá na filosofia, chamado de reciprocidade. A reciprocidade é justamente o fato de acolher aquele que me ajuda e não prejudicar aquele que contribui com a minha vida, com o meu dia a dia. E esse é um gesto do ser humano, né? Então, isso é um gesto muito importante nesse sentido. E na realidade a gente está falando aqui de marketing, né? Porque é exatamente Sim. isso. É porque quando você busca e oferece algo sem se relacionar com a pessoa, apenas por interesse, e você não vê verdade nisso, isso acaba, de certa forma, até repelindo. Quando você. Eu achei interessante o que você falou, né? Do acolher, né? O olhar muda, né? E isso encanta, aproxima, né? Gera conexão. E eu vou passar para você aqui uma pergunta da nossa amiga em comum, que é a Monique, Ô, que qual o Monique, efeito em nós quando ouvimos uma história semelhante à história que estamos vivendo? perfeito, ótimo ponto, né? Quando nós estamos falando aqui da empatia, na verdade nós estamos falando de aprender com a experiência dos outros. E nada melhor do que quando a gente consegue ter a visão de alguém que passou por aquela experiência.
É a mesma coisa quando você vai pedir um conselho, né? Muitas pessoas falam, se o conselho não fosse bom, a gente não pedia, a gente vendia, né? Mas se você quer ter uma dificuldade, você fala assim, tá, você já investiu naquela situação? Ah, já perdi muito dinheiro. Opa, então você fica com o pé atrás. Ah, você já trabalhou naquela empresa? Ó, eu já trabalhei, mas teve. Ou seja, a pessoa conta a visão dela, mas no momento em que ela traz a visão, você consegue refletir com a experiência dela. Ao final de tudo, né, da experiência, da troca, a grande questão que a gente tem, e que foi algo que eu trabalhei um pouco no meu doutorado, é que as pessoas que conseguem ter essa visão e elas conseguem ter uma maior resiliência para passar por suas dificuldades, são as pessoas que se engajam mais com a vida, são aquelas que têm maior satisfação e prazer na sua vida. Então, na verdade, as pessoas procuram a história de se colocar no lugar do outro, de aprender com a história, para quê? Para se fortalecer, para poder passar mais facilmente pelaquela dificuldade, não cometer talvez os mesmos erros ou as mesmas situações, e com isso se engajar melhor no prazer da vida. Então, esse é um ciclo que mostra que pessoas que têm baixa resiliência necessita mais de pessoas próximas que tenham resiliência. E aqueles que têm mais alta resiliência são pessoas que muitas vezes são mais autônomas, buscam mais, desenvolvem mais e executam melhor os prazeres da vida, vamos dizer assim, né? Então, esse fato de se colocar no lugar do outro é muito mais do que empatia. É o fato de querer aprender. A gente tem um termo hoje que é colocado de maneira geral, que é lifelong learning, aprender durante toda a vida. Então, se a gente consegue entender que as experiências me ajudam a aprender, o lifelong learning diz que a gente tem que aprender com todas essas experiências e quanto mais rápido eu colocar na minha prática, mais facilmente eu consigo alcançar os meus objetivos. Fantástico, porque tem uma questão quando você fala sobre o resiliente, que ele aproveita melhor determinadas situações, é porque talvez ele, por saber lidar melhor com a dor, ele não fique preso nela, ele consiga olhar o outro lado. Eu não sei se é por aí, mas eu vejo um pouco disso em cima da sua fala. E eu achei incrível a forma como você descreveu a empatia, que eu anotei aqui, que é você aprender, refletir com as experiências dos outros. Está anotado. Eu tenho um bloquinho aqui que eu falo que são frases cirilescas. A frase do Elton vai entrar aqui no meu bloquinho de frases cirilescas. Perfeito, perfeito. E estamos aqui com o Rodrigo Giglio, que também conversou com a gente sobre storytelling, com a Alice Venturi, né, que participou aqui do Carrossel também. A Monique está perguntando, e quando uma pessoa não tem resistência, é possível desenvolver? Acho que Aprender isso? acho que Não, é resiliência. ela voltou depois de resiliência, exatamente. Ela É, voltou resistência, depois ela voltou resiliência. esse é um fato primordial, né, Monique? Obrigado por você trazer, que sim, a resiliência é uma competência desenvolvida. Existem testes hoje que conseguem mapear quais são os critérios de resiliência do ser humano e verificar quais são aqueles pelo qual você é fraco. Por exemplo, vou dar uma situação aqui para vocês que acontece muito na minha vida. A minha mãe, como religiosa que é durante muitos anos e passou por dificuldades onde Deus a ajudou, né, sem questão de crença, se acredita ou Uhum. não em Deus, ou seja, no momento da vida dela, a experiência de Deus foi tão forte que fez com que ela acreditasse nessa crença. Então, o que que acontece? Ela coloca muitas das explicações que acontecem no mundo em Deus. Ah, essa pandemia vai passar porque Deus quer. Ah, a pessoa morreu porque Deus quis. Então, no momento em que a pessoa coloca muita explicação ao mundo exterior, ela acaba sendo um pouco menos resiliente na autoconfiança, no alto poder de decisão. Isso não é errado, a pessoa foi criada a vida inteira daquela maneira. Então, quando você consegue romper essa crença da pessoa e verificar, por exemplo, o pessimista por natureza, né? Tem muita gente que fala assim, ó, procura nessa família, que toda família tem um chato e um pessimista. Se você não achar, é você. Então, quando a gente está falando a respeito disso, a gente consegue visualizar que o pessimista é aquele que está do seu lado, que ele fala assim, ó, não vai dar certo.
Se não deu errado, ainda vai dar errado. Pode ter certeza que vai dar errado. Então, estas pessoas, elas têm uma baixa resiliência, onde tudo não vai dar certo. A partir do momento que ela tem a crença de que ela pode fazer, de que ela pode executar, que ela pode ter melhor controle, que ela pode ter melhor autonomia, isso é desenvolvido. Então, Monique, com a pergunta que você trouxe, a melhor forma de se ter, por exemplo, equipes com maior performance, de ter famílias mais estruturadas, casais mais estruturados, é melhorando a resiliência. E aí tem um fato muito importante nisso, Cirilo, que ela traz, que a gente teve muitas notícias agora nesse momento falando assim, a pandemia está acabando com um monte de relacionamentos, né? Na verdade, o relacionamento ele é um acordo, ele é um contrato que é feito com as pessoas. Só que muitas vezes esse acordo, eu acho que o outro pensou o que eu tinha que pensar. E aí no momento que a gente falou dessa questão de eu não trocar a experiência daquilo que eu gosto do que eu não gosto e começar a fazer adaptações, o contrato, o acordo não está claro. E aí começa a entrar em conflito. E quando entra em Sim. conflito, pode ser que essa carga de valores que a gente falou que nós aprendemos na nossa casa venha para dentro dessa segunda casa que eu estou montando. E aí, se não houver, de novo, o acordado, ó, eu gosto de cozinhar e eu não gosto de lavar louça. Você lava a louça para mim? Ah, não, pode deixar que a louça eu lavo. Ou contrato simples, ó, eu vou ter que ir para um novo emprego, vou ter que trabalhar de tal hora até tal hora. Como é que nós vamos fazer? Então, esta coisa da comunicação aberta, da comunicação dos acordos, é mais importante, eu digo, do que o amor, que ninguém me mate. Por quê? Porque o amor, ele supera algumas situações, mas ele com certeza morre se não houver acordos de relacionamento, que é o que a gente está falando aqui. Então, o Sim. amor, ele é natural, ele vem, mas o amor, ele é edificado por acordos de convivência. E, infelizmente, tanto nas empresas, dentro das famílias, a gente é assim, quando um fala uma coisa que eu não acredito, a primeira situação que eu tento a fazer ou é excluir, ou é julgá-lo, ou é debater, e não simplesmente se colocar no lugar dele e entender a experiência dele. Então, por isso que esse ponto que a gente falou aí, que você anotou da experiência, é tão importante que é assim, mesmo uma experiência negativa que não deu certo, ela é uma experiência e ela traz muito aprendizado. Se eu não aprender a escutar isso, eu com certeza vou voltar a repetir esses erros na minha vida também. Incrível. E quando você fala essa questão do acordo de convivência, que eu também anotei aqui, eu acredito muito nisso, porque quando fala em ambiente corporativo e a gente está falando de relacionamento, ou fala em um ambiente familiar, que também é relacionamento, quando você tem uma expectativa e que você coloca, né, você coloca sobre o outro e isso não é atingido, eu acho muito interessante quando você fala sobre a frustração que traz, quando você abrisse uma caixinha e pega aquelas coisas do passado, né, da tua família, que você veio, que você traz, e você traz isso para jogo, e você coloca isso na mesa. E aí, o quanto é necessário esse acordo de convivência. Eu uso o termo, inclusive, de alinhamento produtivo, né? Se você está aqui, essa pessoa está aqui, vocês estavam aqui, com o passar do tempo foi acontecendo isso, né? Aí o acordo de convivência, vamos fazer um alinhamento produtivo, vamos chegar todo mundo no patamar, para que daqui para frente a gente possa estar na mesma página e conseguir andar melhor. Eu ouvi uma vez algo que eu achei interessante, confesso, falando o seguinte, eu acredito muito que uma equipe, isso sou eu, né? Vou falar da frase que eu vi. Eu acredito muito que uma equipe ela é forte pela diversidade e não tendo pessoas iguais ou pensando parecido. Mas a diversidade ela fortalece, porque ela traz várias perspectivas para um plano. E aí uma vez falaram para mim o seguinte, que numa equipe tenha pelo menos, né, assim, em uma equipe, se possível, tenha um pessimista, mas somente um pessimista, porque mais que um desequilibra o jogo. Então, porque o pessimista ele vai ficar o tempo todo puxando e vendo todos os problemas. O restante do pessoal vai debatendo. Mas eu acho muito complicado, né? E por que eu estou trazendo esse ponto?
porque eu acho muito complicado trabalhar ou se relacionar com uma pessoa pessimista, porque às vezes o pessimista tem muita razão de tudo. Ele se acha Uhum. muito certo de tudo. Por isso que ele fala as coisas como uma verdade única, né? E não que pode haver um novo olhar, e ele fica com muito compromisso com o erro. Eu queria entender um pouco melhor essa relação com o pessimista. Tem uma situação muito interessante no iStories, disso que você está falando, Cirilo, que o nosso objetivo, né, não seria só contar as histórias. O meu grande ideal seria formar pessoas para contar histórias, formar palestrantes, formar novas pessoas que possam contar a história delas. E aí vem uma situação muito interessante. Muitas vezes vem o pessimista para contar a história dele. E ele recheia a história dele de tal maneira que fica até difícil de você ouvir a história dele. Então, o primeiro ponto que você tem que ajudar a pessoa é falar assim, olha, se você quer que os outros escutem a sua história, você tem que aprender a se ouvir primeiramente. As pessoas não estão acostumadas a se ouvir. Então, quando a gente está falando desse jogo do pessimista, é uma característica de personalidade, é uma característica da pessoa que muitas vezes ela aprendeu a vida inteira a rebater daquela forma. Até o momento que chega uma pessoa que te toca e fala, você sabe o impacto que tem esse comportamento nos outros? Porque para te ajudar num elemento desse da equipe é assim, a, as equipes que têm alta performance, elas têm que ser diversas, ela tem que ter um pessimista, só um, mas ela tem que ter um componente muito importante, maturidade. Se as pessoas são diversas, se elas têm o pessimista e elas não têm Fantástico, isso aí. maturidade, vira uma caixinha de Pandora que eu falo, né? Todo mundo Exatamente. quer Perfeito. trazer a sua informação, quer trazer do seu jeito. Então, a primeira situação que a gente tem é justamente entender que no campo organizacional você tem uma questão de competitividade, você tem uma questão de produtividade, você tem uma questão de desempenho que é muito forte. Tanto é, Cirilo, que se a gente for procurar alguns testes de personalidade, os testes das pessoas que viram presidentes, CEO, CFO, todas essas nomenclaturas bonitas que a gente tem na organização, são os famosos tratores. Ah, aquele cara passou por cima, aquele cara fez tudo, aquele... Ou seja, realmente são pessoas de iniciativa, são pessoas que podem realmente alavancar resultado, que podem mudar. Só que tem um grande problema. Quando você vai nos perfis das pessoas que são mais conscienciosas, se colocar no lugar do outro, é mais difícil ter. Mas a pessoa que consegue conciliar isso com a natureza da iniciativa são os melhores CEOs e inspiradores que a gente tem na vida. Então, por isso que é grande a dificuldade, né? Você não tem Sim. só um perfil determinado. Você precisa entender, ou pelo menos capturar a ideia e a história daquela pessoa e falar assim, sua história é bonita, mas a forma como você está contando ela não chama atenção. Você fala, meu tio morreu, aí morreu, teve acidente, matou todo mundo. Matou mesmo, a vida é assim mesmo, matou todo mundo. Fala, tá, mas e aí? Você passou por uma situação de morte, uma situação difícil, você está falando que é assim mesmo? Então tá bom, ninguém vai dar importância se é assim mesmo, né? Então você Sim. precisa ter ênfase, você precisa ter tonalidade, você precisa ter expressão. E nesse ponto, o iStories ele vem para ajudar. Por exemplo, uma dica que eu sempre dou para as pessoas que querem fazer apresentações, né? Você já leu poema? Como assim? Leia poemas em voz alta, porque poema tem estrofes, poema tem palavras que são criadas, tem palavras difíceis, tem sílabas que às vezes têm tonalidade diferente, que quando você Sim. começa a falar em voz alta, te ajuda na sua expressão, a trazer as palavras corretamente, a trazer as palavras na tônica certa. Então você vai Fantástico. pegar a história, mas ao mesmo tempo você vai dar recheio para que ela melhore, para que os outros escutem. Tem um slogan de um amigo meu que trabalha com desenvolvimento de palestrantes que eu adoro. Ele tem na camisa dele escrito assim: eu não vim aqui para te ver. Né? Por que eu não vim aqui para te ver? Porque quando a pessoa começa a se expor demais, Cirilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nossa, Cirilo, você precisa ver, eu sou ótimo, eu sou doutor, eu sou. Você fala, não, mas que cara chato, pelo amor de Deus, o cara vai contar. Agora, quando eu venho aqui e É. falo assim, Cirilo, cara, eu passei uma situação fantástica aí no Rio de Janeiro, que eu conheci os amigos, trabalhei aí 2 anos. Você fala, esse cara é legal, bicho, ele está se colocando aqui no lugar, na minha terra, na maneira como eu vivo, na maneira. Então, esta coisa de não só usar os títulos
de não só usar as minhas atitudes, mas pelo contrário, usar a minha vivência para se colocar no lugar do outro e trazer ele para junto de mim, é a grande importância dos relacionamentos. E são poucas as pessoas que conseguem traduzir isso. Por isso, essa ideia de que isso é desenvolvido. Por que tem tanto coaching hoje? Né? Fala, tanto coaching, não sei o que e tal. O principal papel do coaching do comportamento deveria trazer a pessoa, primeiramente, para ela se enxergar. Né? Teve uma das questões de coaching que às vezes eu faço na primeira sessão é levar um espelho. Fala assim, quem que você está vendo nesse espelho? Porque eu pedi para você se apresentar. Você falou que você tem título de doutor, tem mestre, tem não sei o quê. Fala, beleza, mas quem é você? Né? Sim. Quem é você? Então, esse ponto de parada ajuda muito nessa pergunta que você falou do pessimista. Eu tenho que ser Sim, pessimista, incrível. mas eu tenho que mudar a minha maturidade ao longo do tempo. E eu vou colocar agora um outro ponto para você. Mas antes disso, né, eu queria pedir o seguinte: a galera que está aqui assistindo esse bate-papo, se acredita que isso aqui está fazendo sentido, tem um aviãozinho de papel aí, clica, compartilha com alguém. Porque o objetivo desse bate-papo aqui é que eu falo sempre para os convidados ilustríssimos que passam aqui. Se a gente conseguir alcançar uma pessoa com esse bate-papo, isso aqui já vale a pena e já alcançamos o nosso objetivo. E, olha, eu quero dividir uma outra coisa com você, que eu quero muito ouvir o teu olhar sobre isso, que é o seguinte: quando quando a gente fala em storytelling, e eu acredito que a gente conta histórias o tempo todo, eu procuro falar também que, para mim, storytelling é essa arte de provocar histórias, que é o que você falou, que envolve não somente a entonação, porque não adianta você vir com um discurso, esse discurso ele não traz verdade, ou ele não abre o canal de comunicação da pessoa, ele fecha. Agora, dependendo de como você coloca essa história, tem forma que você pode colocar um pouco mais visceral ou não, mas se isso passa a verdade, isso traz a pessoa para o teu jogo. E como é que você vê essa questão da provocação e dessa interação junto com o relacionamento? Porque eu acho muito interessante isso que você está falando, Elton, porque você consegue se colocar no jogo e trazer pessoas para o teu jogo a partir desse olhar que você está colocando. É até legal isso que você está falando. A Monique trouxe uma questão aqui que ela fala para os clientes dela que a história deles, inclusive, carrega os seus pontos positivos e negativos. Né? Quando eles não sabem o que dizer, eu digo, revise a sua história. E isso que você Fantástico, está trazendo é muito importante justamente assim, porque todo mundo tem uma caminhada. Ninguém pode ser Sim, desmerecido pela caminhada que fez. E o que é muito interessante, Cirilo, é que toda caminhada que a gente faz tem traços comportamentais. Todo mundo que vai falar alguma coisa para você, que faz de tique ou que faz de repetição, fala, aprendi com meu pai. Ah, meu avô fazia. Ah, fulano de tal fazia. Porque a gente aprende durante um determinado momento da nossa vida pelo espelhamento, pela visualização, pela observação. E querendo ou não, por exemplo, né, as crianças têm muito mania de botar o dedo no nariz. Da onde é que vem isso? Né? Visualiza alguém botando o dedo no nariz. Aí a sociedade vem falar, é feio, aí alguém vai lá e dá um tapa na mão do menino. Então, ou seja, traumas, né, e aprendizados que vêm da história. Então, é, quando a gente está olhando para esse caminhar que você coloca aqui, a gente tem que aprender que toda história ela é significante. O que é significante? Significante não é importante. Significante é que ela tem significados para aquela pessoa. Tem muitas pessoas que aprenderam apanhando. Por que ela bate tanto nas pessoas? Ou ela aprendeu apanhando. Né? Aí tem muitos líderes que são agressivos. Por que ele é agressivo? Opa, se você for ver a história dele, ele aprendeu sendo agressivo. Então, tudo tem um traço de aprendizado na forma como a gente foi desenvolvido. Por isso que então, essa coisa de voltar, né, e colocar ela é muito importante. Teve uma situação que aconteceu, pode falar, você vai falar, eu ia te cortar, desculpa. não, mas só não guarda essa situação aí. É, Isso que você está falando da repetição, por exemplo, em um dos treinamentos que a gente estava fazendo, e isso não aconteceu uma vez só não, tá? Aconteceram umas 3 ou 4 vezes, se eu não me engano, de alguém virar e falar assim, ó, eu tenho dificuldade para falar pro meu filho que eu o amo, porque meu pai nunca disse que me ama. E ele disse, e um dos depoimentos é o seguinte, uma vez eu cobrei meu pai e falei, por que você fala que não me ama? E ele falou,
Meu pai disse para mim que eu digo que amo minha mulher. Você já nasceu, já sabe. Não preciso te falar mais nada. E aí ele leva isso para frente e ele carrega isso com uma força que ele não consegue romper, entendeu? E aí a questão é assim, de como que você consegue romper isso e criar uma nova história, né? Eu procuro auxiliar as pessoas nesse processo, né? Mas eu quero muito ouvir pela tua perspectiva de um profissional, porque acho isso muito importante para quem está aqui ouvindo essas coisas, para como quebrar isso. A primeira situação que a gente tem, que foi um estudo, faz parte de um livro do Freud, que eu acho muito interessante, não querendo ser psicanalista, tal, etc., mas que marcou muito o estudo da psicologia, é um negócio chamado culpa e reparação, né? Ele identificou que nós, enquanto seres humanos, carregamos culpas e nos reparamos por essas culpas. E aí vem uma situação que eu queria passar para o público aqui, Cirilo, é assim: pessoal, nós não somos perfeitos. Nossa criação, né, enquanto seres humanos, diz que nós estamos em aprendizado constante. Então, quando eu tiro essa carga da pessoa, falar assim, você não precisa ser perfeito. Ah, eu quero acertar, eu quero evoluir, eu quero fazer, eu quero... Calma, você não é perfeito, né? Como é que você quer construir a sua história? E você ajuda a pessoa a pavimentar melhor. Porque pode ser que tem pessoas que saem pavimentando, aí você fala com ela assim, para um pouquinho, olha para trás. Aí cheio de buraco, faltando pedra, faltando estrada, faltando sinalização, você fala, então, qual que é a história que você quer contar, né? E aí tem uma coisa também que eu acho muito fantástica na culpa e na reparação. Sempre é possível voltar atrás. Sempre é Boa. possível recomeçar. Sempre é possível contar uma nova história. Não é determinação. Porque meu pai foi assim, eu tenho que ser assim. Porque minha avó foi assim, eu tenho que ser assim. Exatamente. Eu aprendi muito, Cirilo, de que o trabalho é totalmente dignificante. Por quê? Porque eu vi meus pais trabalharem até os seus 70 e ainda continuam trabalhando e não param e tal. Aí eu peguei e falei assim, cara, qual que é o significado do trabalho para minha vida? É só trabalhar todo dia? Eu tava virando workaholic, né? Virando noite, virando dia e tal. Eu falei, da onde é que vem isso, meu Deus, né? E aí você para um pouquinho e fala assim, poxa, qual o significado do trabalho para minha vida? O trabalho é algo que eu gosto, é algo que eu me identifico. Mas será que eu tenho que despender toda a minha energia no trabalho? Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho outras coisas que podem estar dentro desse momento que eu posso aprender a fazer aquilo que você me falou, a equilibrar. Mas enquanto eu não paro para pensar sobre isso, eu não recomeço, eu não faço essa questão. E aí tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente às vezes não tem explicação. Por exemplo, que eu ia contar para você. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola de bairro no pré. E eu acho que vem um pouco disso também, essa questão de ajudar as pessoas, de contar as histórias, de fazer com que elas brilhem, e não só a gente, porque elas brilhando, a gente brilha também, Sim, né? sim, E aí perfeito. tinha no pré, ó, eu estava no pré aí com os meus 5, 6 anos. Eu nem acredito nessa história se ela não fosse real, né? Tinha um deficiente, naquela época essa coisa de deficiência, portador de necessidade especial, balela. Não existia nada disso. As escolas não eram organizadas para isso. E eu tinha um coleguinha de escola que tinha uma paralisia na infância, e ele tinha os pés desta forma e as mãos desta forma. Então ele andava assim, né? E um dia minha mãe me brigou comigo porque eu cheguei tudo sujo e demorei a voltar da escola. Naquela época, graças a Deus, havia uma segurança, havia umas 7 quadras abaixo da escola e eu ia a pé com 5 anos, né? Ia em grupo e tal. E eu demorei uma meia hora para chegar. E eu peguei e fui pro meu quarto e não falei para minha mãe o motivo de eu ter justamente demorado. E aí no outro dia eu demorei de novo. E minha mãe começou a ficar assim, falou, eu vou ver o que que esse menino está fazendo. E ela pegou e foi na rua. E eu pegava esse menino que era aleijado e colocava nas minhas costas. E carregava ele no morro, que era onde que ele tinha. Eu era mais, sempre nasci mais gordo, não vou dizer mais forte, porque fica feio,
mas sempre nasci mais gordinho, né? Então eu tinha robustez, eu tinha capacidade, e via que os meus coleguinhas iam todos na frente e deixavam ele para trás. E aquilo, não sei, de alguma maneira me comoveu, sei lá, não sei te explicar que sentimento com 5 anos uma criança tem nesse sentido. Eu só sei que catava esse menino e colocava nas minhas costas e levava até na casa dele, de cavalinho. E aí nós dois caíamos, e eu sujava, né? Por isso que eu chegava com o uniforme todo sujo. E aí minha mãe falou assim, no dia que ela viu aquilo, ela falou, não sei te explicar, esse menino nasceu para ajudar as pessoas, né? Então o iStories, ele nasceu de uma coisa que aconteceu comigo, que eu falei assim, gente, a gente precisa contar a história das pessoas, não só a minha. Eu tive a possibilidade de estudar, eu tive a possibilidade de formar, mas principalmente eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu considero, eu tenho pessoas que eu queria ver brilhando, que são inteligentíssimos. Por que que eu não posso dar palco para essas pessoas? Por que que eu não posso usar do relacionamento e ajudar essas pessoas? E aí veio a ideia do iStories, de colocar isso numa ação. Hoje nós estamos fazendo online, mas para você ter ideia, Cirilo, o primeiro evento ele foi presencial. Nós conseguimos lotar o Teatro Municipal de Berlândia, que foi construído pelo Oscar Niemeyer, com 800 pessoas só através da conexão social. Uma falando com a outra, assim, olha... Pô, fantástico isso, muito bom. O convite que você tem que fazer é falar para uma pessoa que você admira ela e que ela tem que ir no evento. Esse era o convite. A pessoa não tinha que pagar. Nós pagamos, assim, nós conseguimos patrocínio, a gente pagou tudo, mas o convite era, você, Cirilo, é importante para mim, eu estou te dando o convite para ir lá no iStore. Você vai? Ele falou, cara, eu vou. E a gente conseguiu colocar 800 pessoas dentro Muito do bom, teatro só pela conexão social. Esse é o grande muito objetivo. bom. Excelente. Olha só, eu vou desabilitar os comentários, porque já se passaram 50 minutos da nossa conversa, né? E tá indo maravilhosamente. Cara, que bate-papo incrível. E eu desabilito agora que eu falo que é o momento print, né? E aí, pronto, momento print aí. E aí eu quero, né, passar para você assim, aproveitar e colocar uma situação, né? Pô, o pessoal dando os parabéns pela conversa, pela história, pela live, pelo que você, pela tua proposta, que é incrível. É, e eu quero falar uma questão assim, e quando as pessoas elas têm a necessidade de sobrepor a sua história sobre a história do outro, como que a sua história valesse mais do que a outra, e fecha o seu ouvir porque só quer falar e você perde a oportunidade porque quer botar. Dá vontade de você dar um tapa, né? Desce daí, né? Exatamente! Cirilo, tem uma coisa muito importante, né? Que essa aprendizagem a gente tem que levar na vida. Ser humilde não significa ser submisso. Ser humilde é encontrar as palavras certas para o momento certo. Então, quando a gente convive com pessoas boas, né, você coloca as palavras certas e faz aquela pessoa refletir. Quando aquela pessoa incomoda demais e você não tem uma situação de hierarquia ou de família e tal, às vezes você tenta ao máximo possível ajudar ela a crescer. Mas o crescimento, meu amigo, ele é individual. No momento em que você entrar em competição com essa pessoa, você está perdendo e não ela. Porque Exato, perfeito, perfeito. ela já vive com a competição na alma. Se você entra na competição dela, né? Eu jogo handball, tem até os meus amigos aqui que às vezes estão indo handball. Sério? Eu amo handball, cara. Então, ó, nós temos o Master aí acontecendo, o pessoal do Rio vem para cá, Cara, que Palmeiras, barato. é uma maravilha. E aí é muito engraçado que você vê alguns jogadores que não tem técnica, não tem nada, e o cara se acha a bola preta do dia, né? Bater a pose, né? Exatamente. Só que o jogo do handball, ele é coletivo. Então, o próprio coletivo, quando você conversa com as pessoas, se você começa a não passar a bola, se você começa a colocar no banco de reserva, se você, ou seja, tem outras formas que a pessoa fala, pô, eu sou tão bom, mas ninguém passa a bola para mim. Você fala, então, você viu tanto que você é bom que a bola não chega nem assim, Nem né? chega, nem chega. Exatamente. Então, aprender com essas experiências. Tem gente que vai viver a vida inteira assim, tá, Cirilo?
Isso é muito sim. do indivíduo. Só que o Cara, indivíduo mas... que... É, Pode falar. não, é porque você falou uma coisa muito interessante. Quando, na realidade, quando você bate de frente com uma figura dessa, né, bate de frente no sentido de bater de frente, mas você, né, fica frente a frente com uma figura dessa, acho que você tem que ligar né, um ponto de atenção, que é o seguinte: você não deve entrar na temperatura da água dela. Né? Porque se você entrar na temperatura da água dela, ela ganhou o jogo. Né? E aí, teve uma vez que eu estava num treinamento e a pessoa falou para mim assim: mas por que fulano fala comigo assim, fulano fala comigo assim, eu vou falar com fulano de tal jeito. Eu falei: poxa, nesse exato momento, fulano te transformou, cara, no que ele é. E não você fez prevalecer a tua essência, né? Você entrou no jogo dele, na temperatura da água dele, né? Então, muito, muito bacana isso. Meu camarada, eu queria aproveitar esses minutinhos aqui agora para você falar para essa galera que está assistindo e que vai assistir, né? Que tem uma galera que fica guardando a noite para assistir essas conversas. Onde que elas encontram o Elton, o All Stories? Fala um pouquinho disso para gente. É bom, eu queria agradecer primeiramente a Monique, né, que fez o relacionamento que levou ao relacionamento, né? A Monique Incrível. foi a pessoa aí que nos colocou em contato, então é uma pessoa que, olha, ela começou como estagiária, né, quando eu trabalhava e a gente teve uma conexão. Hoje ela é uma profissional fantástica, então assim, isso mostra os meus alunos, eu sempre digo, Cirilo, que vocês sejam diretores amanhã para contratar o meu serviço. Eu vou estar sempre aqui para poder ajudar vocês, É né? isso aí. Então, porque quando a gente faz essa situação, hoje eu estou na Mercer, que é uma empresa fantástica, ajudando a desenvolver isso. Então, o que acaba ocorrendo? O iStories, a gente criou um site, né, o www.istories.com.br. Você pode entrar lá, pode se cadastrar. Se você quiser contar a sua história, eu Eu te queria falar, no ajudo a site contar. está lá. Exatamente, no site está lá. Se você quer contar sua história, tem um botãozinho, né? Para você clicar lá. Muito legal o site. Perfeito. E aí não é assim te jogar em fria, né? Eu vou lá e vou contar. Não, a gente vai te preparar, né? Vamos ajudar, vamos. Isso que nós acabamos de falar aqui são experiências que vieram dessas histórias. Então a gente ajuda a pessoa a montar a história dela. Não é simplesmente Você vai lá e auxilia. conta. Então, assim, mas, por exemplo, você auxilia palestrantes, líderes, profissionais a contarem melhor as histórias e até mesmo a questão de levar o seu discurso à frente. Perfeito. O Legal. storytelling a gente ajuda a pessoa a montar, né? Então, quando ela coloca o storytelling dela para mim, eu falo, olha, e esse ponto, o que aconteceu? E essa situação? Traz mais ênfase nisso. Vamos melhorar aqui. Então, você ajuda ela a contar o princípio, meio e fim. E, claro, a dar a cara dela, porque não pode ficar uma coisa robótica também, né? Exato. Não, é a sua história. Eu só estou te dando toques para você ver aquilo que é importante para que o público possa te ver, né? Então, eu acho que nesse sentido, cadastrar lá seria uma ótima. Nós fazemos a nossa live contando as histórias toda quinta-feira, às 20h30, no canal do iStories no Instagram. Então, nesse período de pandemia, como a gente não pôde fazer no palco, né, nós estamos fazendo as histórias online através do Instagram. Então, quem quiser se cadastre, vai receber os links, tanto para contar a sua história, quanto para poder participar das lives aí na quinta-feira, às 20h30. E eu estou aqui também, eu sou mais um instrumento para poder ajudar nesse sentido. Então, quem quiser trocar conversas, etc., o meu Instagram é psicólogo Elton Moraes e fico à disposição para sempre bater um bom papo. Mineiro adora bater papo, não sei o que é isso. Só faltou o queijinho e o Adoro. café, né? Só o queijinho está aqui. O café a gente passa. Meu camarada, gratidão, muito obrigado mesmo, cara, por esse bate-papo incrível. Espero que a gente tenha oportunidade para que você volte novamente nesse carrossel, porque eu amei essa conversa, incrível mesmo. Muito obrigado pelo teu olhar e não olhar sobre as coisas, mas por compartilhar o seu olhar, a sua visão com a gente. Meu amigo, muito obrigado mesmo, gratidão, cara. Valeu, um grande Excelente. abraço. Conta sempre. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.